Boa tarde a todos. Essa é a nossa 64ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós já começamos o capítulo 5, né? Nesse capítulo, a Ana e a Lívia tinham ido para as catacumbas, né, escutar o João de Cleófas. Todas as pessoas que estavam lá foram presas, né, para que os cristãos fossem sacrificados, né, no dia seguinte, na festa que haveria para comemorar, né, com vários senadores, né. Então aí a Lívia e a Ana, elas estão conversando, né, sobre a Lívia pedindo desculpas por qualquer coisa que ela tenha feito e tal. Elas estão conversando, elas ainda estão na prisão, né, estão presas ali, isso já no dia da festa, tá? Fabi, você quer ler? Vamos lá. Tá bom, obrigado. Imagina. Via-se claramente que suas ideias não estavam na Terra, mas, sim, flutuando num mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de tenras esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando como se fora tão somente para sua própria alma, na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inolvidável, memorável, de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado, cheio, né, de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. As ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente tão rumorosas, aqui no sentido de ruidosas, né, ao fústigo, açoitando, né, ao açoitar, né, do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas, de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se faziam ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Tudo se aquietava, de manso. Era de ver-se o sorriso carinhoso das criancinhas, a claridade tenra dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes, aqueles garotos, né, maltrapilhos e famintos, que surgiam nas assembleias populares de Carfanaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo não podia realizar-se neste mundo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma, se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. A velha serva chorava emocionada, ouvindo estas expansões carinhosas e comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé, nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse à minha guarda, já eu te amava tenramente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. A serva chorava constrangida, enquanto Lívia, carinhosa, continuava. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te.
Dizei, senhora, sussurrou a serva, com os olhos rasos de lágrima. Antes de tudo, sou vossa escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga de senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Comentário? Eu marquei essa parte porque é um gesto tão simples assim, né? Uma coisa tão banal, corriqueira, né? E às vezes acho que acontece isso nas nossas vidas, né? Tem coisas que a gente, num primeiro momento, não dá nenhum valor, acha que isso é uma coisa sem importância, né? Aí a gente às vezes se surpreende que aquele gesto teve consequências muito além do que a gente tinha imaginado, né? Às vezes boas, às vezes não tão boas, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando, né, que principalmente o que a gente diz, né, que aquilo lá a pessoa pode escutar, ele pode guardar aquilo, né, por muito tempo, né? Então a gente tem responsabilidade no que a gente fala, né? E por mais às vezes despretensioso, assim, né? Como a gente está falando, a gente é sempre exemplo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mais algum comentário? Acho que pode continuar, Fabi. Senhora, obtemperou a serva hesitante. Não vaciles, se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar ante os piedosos propósitos da generosa criatura e, num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que as separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto, sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: Está bem, Ana, fica-me apenas este pequeno colar, em que trago o camafeu aqui. O camafeu é uma figura, né, de pequeno tamanho em relevo, com um perfil de Públio, em alto relevo, que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fosse um símbolo de união entre os meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Ana aceitou, sem protesto, todas as piedosas imposições da senhora e, em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, que imaculada, né, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho.
Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava, que os incorporava, né, na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com o resignado heroísmo do seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram companheiros mais animosos aqui, corajosos, né? Que na exaltação de sua confiança na providência divina ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. No Palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha, mas, um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai, a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica, com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. Angustiosa interrogação se estampou, desse modo, em todos os semblantes. Depois de 25 minutos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. O senador sentiu o coração tocado de presságio, intuição, né? Angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras que dissimulavam, que escondiam, né, as suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai. Voltarei agora a casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque, quando regressares de tarde, com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe, entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas recebê-lo com as pétalas do nosso amor desvelado, cuidadoso, né, de todos os dias. Sim, filha, respondeu o senador com a sua sombra de angústia. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que esperavam Públio, Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam, que faziam barulho, né, de alegria, em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Comentário? Eu marquei essa parte porque a gente ainda vê isso hoje, né? As pessoas se importam com essa distribuição aí de trigo, de showmício, né? Elas se importam muito com isso, né? E enquanto a população se importar com isso, os políticos vão fazer isso, né? Então, o dia que a gente parar de se importar com isso, eles vão parar de fazer isso, né? Da mesma forma com que no dia que a gente
começar a pensar que Deus não vai nos dar as coisas de bandeja, né? Que quando a gente decidir fazer alguma coisa, a gente vai ter o apoio, né? Mas quem vai ter que se esforçar para conseguir a paz interior, a paciência e qualquer outra coisa que a gente queira, né? Somos nós, né? Não adianta a gente ficar rezando, não adianta, porque isso daí não virá, né? Quando a gente mudar essa atitude, né? Aí quando a gente for, né, nos templos religiosos, né, as pessoas vão parar de falar isso. Por que que elas falam? Porque as pessoas querem ouvir, né? Então, a gente tem que, se a gente quer ser tratado de maneira diferente, a gente tem que começar a agir de maneira diferente, né? Se a gente, a forma com que o povo é tratado é porque os políticos, os líderes religiosos observam o povo e fazem mais ou menos aquilo que o povo quer, para continuar no poder, continuar, né, ou político ou religioso. Então era isso que eu queria comentar com vocês e provocar eventualmente aí algum debate sobre isso. Mais algum quer participar desse debate? Eu pensei a mesma coisa. E acho que é por isso que o estudo, né, é tão importante. Assim, estudo que eu digo não é o estudo acadêmico, não. É esse tipo de estudo que nem a gente tem feito, né, de trocar ideias e tal. Acho que é despertar alguma coisa diferente dentro de nós, porque cabe a nós assumir a responsabilidade da nossa vida, né? As nossas decisões, de como direcionar nossa vontade, de como direcionar aquilo que a gente almeja, né? De como colocar um certo parâmetro, inclusive nas nossas vontades, né? Uma coisa bonita quando estava falando ali da Lívia, né? Que a Lívia estava falando e que ela falou em um dado momento ali, que ela compreendia que aquilo que ela desejava no momento não ia se realizar nessa vida, né? Acho que até isso é um aprendizado para nós, né? Da gente entender que nem tudo que a gente almeja é possível na vida atual, né? Eu acho que a gente não tem que delimitar os nossos desejos, né? Os nossos sonhos, mas a gente tem que compreender a medida do tamanho deles, né? E das possibilidades que a gente tem, dos nossos potenciais. E isso é responsabilidade exclusiva nossa, né? Para mim isso, como eu falei lá na abertura, para mim isso é muito satisfatório, assim, saber que, entender que a gente não está sob o jugo de uma força maior, né? Assim, o que eu digo de uma força maior é isso, né? De que não é alguém que necessariamente determina os rumos da minha vida. Óbvio que tem coisas que a gente segue o fluxo da vida, né? Assim, óbvio, a gente está numa empresa, você segue as determinações daquela empresa, você está dentro de uma sociedade, você segue as regras daquela sociedade, de boa convivência e tal. Mas o que eu digo é dessas determinações, é esse mundo mental, né? É o domínio dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, né? Então, acho que cabe a nós entender isso, né? Abraçar a nossa própria responsabilidade, né? Para justamente não virar joguete de outros, joguete às vezes de nós mesmos, né? Das nossas próprias imperfeições. Então, acho que essa busca incessante que é essencial. Quando você falou aí que
tem coisas que não vão se realizar nessa vida, né? Eu ainda fico pensando que tem coisas que, para se realizar na próxima vida, a gente tem que começar agora, né? A gente tem que começar a estudar agora. O exemplo que eu gosto é do piano, né? Eu, quando eu era pequeno, achava muito legal, assim, tocar piano, né? Nunca fui tocar piano, né? Mas eu acho que eu tenho que começar. É, acho que estudar nessa vida para que na próxima eu consiga, né? Tem que ralar muito dessa vez para que na próxima eu chegue com um pouquinho, porque assim, eu, como não sei nada de música, eu sou muito ruim na parte musical, né? Eu acho que se eu deixar para a próxima vez eu não vou tocar bem ainda, eu vou ficar muito longe, então eu tenho que começar dessa vez para ver se na próxima eu fico mais ou menos. Ah, eu também tenho essa coisa com piano. Mas é entender as prioridades também, né? O que a gente vai priorizar, não é? É, Em determinados momentos da nossa vida. Acho que até isso é um aprendizado, né? Porque isso também nos dá mais tranquilidade, né? Porque se for ver hoje o mundo sofre de ansiedade, né? Todo mundo sofre de ansiedade e eu acho que essa ansiedade vem dessa intranquilidade, assim, de às vezes não saber estabelecer essas prioridades, ou estabelecer, respeitar esses limites nossos. E tem coisas que é isso, é o que você falou, né? A gente tem que ir se programando, a gente tem que estabelecer os nossos propósitos, o que é importante e correr atrás, né? Mas com essa tranquilidade de que nem tudo é possível de se realizar em determinado momento. eu brinco que, assim, eu fico pensando, né? Na hora que eu tiver uma casa, que eu tiver um lugar, assim, que não seja, né? Que na casa não tem um lugar que eu possa ir lá treinar piano, né, que eu consiga ficar meio fechado e não atrapalhar a vida de todo mundo, porque deve ser vai ser muito chato, né, escutar aquela pessoa plim, 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 pam, pam, pam. Aí eu também não quero impor isso daí para os outros aqui na casa, então eu espero para um dia ter uma casa que tenha um lugar assim mais afastado para eu poder ficar treinando e sem atormentar as pessoas perto. Né? Mais comentários, pessoal? Se quiser continuar, sabe, pode continuar. Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos, na sua feição de antigo comediante, dirigiram-se os senadores para o famoso templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosas, como os triunfadores, obedecendo à inspiração de Sêneca. Aqui é uma observação que você colocou, né, Paulo, que era um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, que tudo envidava, aqui no sentido de desafiava, né, por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que, afinal, decretaria também a sua morte no ano 66. No templo de Júpiter, o grande artista... No templo de Júpiter, o grande artista, que era Domício Nero, coroou a fronte de mais de 100 senadores do império, sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa, por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas, saía do templo em direção ao circo máximo o grosso e desmesurado, aqui imenso, né, cortejo. A compacta procissão, tocada de aspecto solene,
poucas vezes observado em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao Fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito. Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo, de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Na frente vai um carro, soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador, seguindo-se-lhe numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como os seus áulicos preferidos. Domício Nero, junto de um dos favoritos Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobranceio, aqui é no sentido de ousado, corajoso, né? No seu traje vermelho e triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Comentário? Eu marquei essa parte só para salientar, né, que o vermelho era uma cor que era muito difícil de ser obtida, né, nessa época. Por isso que o vermelho era associado aos poderosos, às pessoas de muito dinheiro, né, porque era muito caro. Né, até a gente tem o nome no nosso país de Brasil por conta do pau-brasil, né, que era uma madeira que eles conseguiam extrair, né, o corante vermelho. Isso já 1.500 anos depois, né? Então, a gente, sempre que eles falam lá de púrpura, de vermelho, nessa época, até o século XVI, XVII, né? Aí que eles começaram a ter essa possibilidade de fazer, de ter o vermelho como a gente tem hoje, né, uma cor comum. Mas provavelmente mais do século XVII, século XVIII ainda era muito associado ainda à nobreza. Acho que só no século XIX que isso daí começou a ser feito em mais larga escala. Era isso que eu tinha para dizer. Se alguém quiser fazer algum outro comentário. Acho que pode seguir também. Em seguida, numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Passam depois os cocheiros guiando as bigas, que eram com 2 cavalos, né? As quadrigas, as séjuges, que eram carros a 2, a 4 e a 6 cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. Seguindo-se aos áurigas, aqui cocheiros, né? Quase em completa nudez, surgem os atletas, que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles, vão os 3 coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate, túnica vermelha, né, que Paulo falou, apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares, que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam, seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros, ao som de harpas de marfim
flautas curtas e numerosos alaudes, semelhante a um violão, porém com caixa de ressonância em formato de gota cortada ao meio. Você quer falar alguma coisa, Paulo, desses detalhes? Não, o alaúde isso daí, uma coisa que é antigo, né? Um instrumento musical antigo lá. A gente vê muita coisa da medieval, né? Da Idade Média, com alaúdes, né? Ele é mais agudo que o violão. E aí depois já vou aproveitar e falar dos sátiros, né? Sátiros tem alguns filmes que mostram sátiros, aquele animal que ele é metade bode, né, na parte do corpo, e aí depois do tronco, a parte de baixo é bode e a parte de cima é metade humana, né? E aí esses são sátiros, né? E aí eles faziam coisas musicais com sátiros, né, e com esses silenos, né, que eram os caras que bebiam muito e eles acabavam sendo ajudados pelos sátiros. Pode continuar, Felipe. Depois dos músicos, qual o bando de sinistros histriões, aqui comediantes, né, surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhas que apresentam máscaras horripilantes cobertos de peles de bode, sob as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores, com as suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais, que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa, aqui a função, né, de turíbulos, aqui é como se fosse, eu entendi, Paulo, que é como se fosse um incensário, né, de ouro e prata, não sei se é isso, de onde espiralam inebriantes nuvens de incenso. Seguindo os ministros, com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas, por um momento, dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens, em grande aparato, são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos nobres de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com a atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-se-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. A formidável procissão penetra o grande circo com grande recolhimento, em observâncias mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos, quando passa a estátua da divindade que lhes protegem as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula, que é como se fosse um oratório, junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto o César e seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Aqui é como se fossem brindes, né?
Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam, então, os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores, que não se circunscrevem, que não se limitam, às massas compactas, comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência, que não pode ver de mais perto o formidando, aqui é medonho, espetáculo. Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado, mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Comentário? De novo, eu marquei, está relacionado com aquele que eu já falei lá do nosso comportamento, Eu acho que a gente, num certo sentido, a gente continua fazendo isso. Obviamente que agora a gente não aplaude isso, daí porque a gente não vai nesse tipo de espetáculo, mas a gente faz coisas, principalmente agora que a gente tem a internet, que a gente pode ficar invisível, num certo sentido, coloca coisas anônimas ali e faz coisas meio parecidas, eu acho que a gente tem que colocar isso na cabeça, que o mundo só vai mudar quando a gente começar a mudar, Então, se a gente ficar esperando o mundo mudar, a gente vai estar esperando em vão, Então, a gente tem que mudar e depois o mundo vai mudar, não é o contrário, A gente tem que dar esse passo, porque aí a gente vai ficar em paz, se a gente mudar antes do mundo. Se a gente esperar para mudar depois do mundo, a gente vai ficar muito angustiado, porque a gente vai ver o mundo andando e a gente parado. Então, a gente tem que decidir o que a gente quer agora. E acho que a hora que a gente começa a falar sobre essas questões que Jesus trouxe para a gente, acho que esse é um bom momento também para a gente pensar nisso, que a gente tem que começar a dar passos que talvez não fossem esperados que a gente desse, mas que com certeza esses passos vão nos deixar em paz. Eu acho que isso é uma das coisas que não tem preço, para a gente, que é ficar em paz. Mais comentários? Acho que você falou tudo, Paulo? Porque isso tem a ver com ter a paz da nossa consciência, Porque é o que você falou, hoje em dia a gente faz as mesmas coisas, A sociedade faz as mesmas coisas, só que de maneira diferente, E às vezes até velada, como você bem falou, nas redes sociais, E até na TV, assim, o que a gente dá ibope, A gente pode não assistir um espetáculo como esse, mas às vezes a gente gosta de ver aquelas reportagens, que só tem tiro, só tem sangue, só tem não sei o quê, e a gente dá ibope para esse tipo de coisa, às vezes são curiosidades um pouco mórbidas que a gente desenvolve e que faz com que essas coisas se mantenham e outras coisas que de repente poderiam ser mais produtivas acabam não sendo produzidas, Tudo que está sendo vendido aí pela mídia, pela sociedade, pelo governo, é o que você falou, é porque isso tem atenção, tem foco da população, E acho que volto a repetir, assim, a gente é parte integrante disso nesse processo de mudança mesmo, Como você também já salientou. E aí é a responsabilidade,
Acho que chega um momento que acho que esse sininho da responsabilidade acaba nos empurrando a promover essas mudanças dentro de nós, né? Assim, chega um momento que a gente não consegue simplesmente fechar os olhos e falar assim, ninguém está me vendo, né? Porque o mais importante é que nós nos enxergamos, né? Então, não tem como ficar em paz sem estar em paz conosco mesmo. Falou tudo, Angélica. O importante é que nós nos enxergamos. Luciana? Eu ainda também vejo isso muito como a desculpa de que é cultural, sabe? Por exemplo, quando eu li esse parágrafo, eu foquei muito nos animais, sabe? A gente vê ainda hoje touradas, a gente vê ainda hoje o humano se divertindo, né? Além do sofrimento humano, o humano se divertindo com o sofrimento humano, o humano se diverte com o sofrimento animal, né? Na Espanha, alguns lugares na Espanha, né? Primeiro, na Catalunha já é proibida as touradas, né? Mas em alguns outros lugares ainda é permitido. E também, assim, se um touro mata um toureiro, aí já é um absurdo porque eles matam o touro que matou o toureiro. Aí quando o touro é morto, é um aplauso, né? Todo mundo gosta, todo mundo adora. E eles colocam como desculpa a cultura. Porque lá na Espanha é conhecida pelas touradas, é cultural. Como eles colocaram aqui no Brasil, as vaquejadas, né? Eles se divertem em fazer o que eles fazem com bezerros, né? E acha que tudo isso é cultural. O sofrimento hoje do ser humano, o sofrimento hoje do animal, passou a ser a desculpa da cultura. Nós somos assim, né? Nós vamos continuar assim, né? E é isso mesmo que você falou, Paulo. A gente só vai mudar quando todos mudarem, quando todos tiverem essa consciência, né? Exatamente quando eu li isso, eu lembrei também muito, muito, muito dos animais e o que eles faziam também nessa época, né? Que é muito sofrimento, né? Para ambos, né? Acho que a gente não precisa ir tão longe, né, Lu? Porque se a gente for parar e pensar como é que é a produção de alimentos e de comida, né, também é um absurdo. A forma como os animais são confinados, a forma como em troca de produção de gado, de carne, que é feito o desmatamento, o uso de agrotóxico, né? Então acho que a gente não precisa ir muito longe. Por isso que eu acho que assim, eu gosto muito do que tem acontecido no mundo, ainda que seja pouco, mas essa consciência de agricultura consciente, de produção consciente, de coisas básicas, assim, sabe? O produto que a gente usa para limpar a nossa casa, que vai estar poluindo os rios, os mares, né? O excesso de produção de plástico. Acho que isso tudo assim, tá no nosso dia a dia, né? A gente não precisa ir longe, assim, o quanto isso prejudica os animais, assim. Você começou a falar, eu me lembrei daquela queimada que teve e que queimou as patinhas da onça. Sim, no Pantanal. Exatamente, que as pessoas não se sensibilizam com isso, né? É impressionante mesmo. Então, eu também fico muito triste quando eu vejo isso. Eu acho que a gente pode não ir nessas touradas, nessas vaquejadas, mas a gente tem que pensar no nosso consumo consciente, né? Porque tudo isso a gente não está vendo, porque a gente não vê lá como é que é a produção de alimento, né? Como é que é a plantação, mas a gente não vê e nem por isso a gente tem que deixar de fechar os olhos e falar, tô aqui comendo meu bifinho, tô aqui comendo meu franguinho, tô aqui comendo, né, a minha comidinha, e a gente não pensar em como tudo isso é produzido. Eu acho que tem que mudar e acho que a gente é parte dessa consciência, sim. Acho que você lembrou muito bem disso, gostei bastante. Mais comentários?
Acho que pode continuar, Fabi. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco e de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários, desse ou daquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos, imediatamente degenerados em sanha criminosa, de onde são retirados em seguida alguns cadáveres. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, aos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes da massa inconsciente. O imperador sorri, satisfeito, e continua nas suas libações pessoais, vagarosamente, junto de alguns amigos mais íntimos. 6 arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir, igualmente, sons maviosos e claros. Outros jogos passaram vários, divertidos e terríveis, e, depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico predileto de Domício Nero inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa, com o seu impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. Nossa Senhora! Bela homenagem aos senadores, glosou aqui, comentou Nero, sarcasticamente. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca, porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força de toda a força, que a lei é a força e toda a força deve estar comigo. Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde, quando Cláudio Varros aconselhava a um dos auxiliares de confiança. Atom, dizia ele circunspecto, aqui é cauteloso, né? Podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com a sua família. O soldado fez sinal, como quem havia guardado fielmente a ordem recebida, dispondo-se a cumpri-la e, daí a momentos, um numeroso grupo de cristãos, sob os impropérios, aqui é insultos, e a pupos, aqui é vaias, dos mais baixos servidores do circo, encaminhavam-se impavidamente para o sacrifício. Em primeiro lugar ia João de Cleófas, murmurando intimamente a sua derradeira prece. Num instante, porém, de se abrir a grande porta, através do qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Atom aproximou-se de Ana e, reparando-lhe a toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam o porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza de sua figura. Senhora,
Ficareis aqui até segunda ordem. A velha criada dos Lentulus trocou significativo e angustioso olhar com a sua senhora, respondendo todavia com serena altivez. Mas por que pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Atom e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual, e aquele, depois de um gesto de dúvida que exprimia a vacilação da resposta que lhe competia dar, esclareceu respeitosamente: sereis a última. Aquela explicação pareceu satisfazê-la, mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta e as armas ameaçadoras dos prepostos de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia atestou aqui, encostou-se, à fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito, em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que, até então, lhes era desconhecida. É que, por detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abria-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo o exército de arcanjos do Divino Mestre para coroar, as bênçãos da sua glória, os valorosos trabalhadores da sua causa. Comentário? Eu marquei essa parte porque eu achei muito bonito, Eram pessoas que estavam indo para o sacrifício, mas estavam se mantendo, dentro do possível, com uma tranquilidade, com uma dignidade de quem está fazendo alguma coisa, para os outros, não só pensando em si, Então eles queriam dar esse exemplo também, de que quem tem quem acreditava no que Jesus, quem seguia os ensinamentos de Jesus, uma vez que a gente sabe que a nossa vida é muito maior que essa roupa de carne que a gente está usando dessa vez, não tem problema perder essa roupa, porque a gente sabe que depois a gente vai ter outras roupas, outras oportunidades aqui, e a gente está sempre nesse constante aprimoramento pessoal. Então, a hora que a gente tem confiança nisso, fé, confiança, que isso realmente acontece, aí a gente faz isso de uma forma tranquila. E a hora que você começa a fazer as coisas, pensando não só em você, pensando em todos, porque você está dando exemplo, aí você tem esse amparo que eles estavam obtendo, Então eles iam passar por aqueles momentos, terríveis, que seriam flagelados, mas todos eles estavam recebendo uma energia que eles nem saberiam explicar, e que deixava-os ainda mais tranquilos, Então, eu acho que essa é a grande beleza, A hora que a gente começa a fazer as coisas, não só visando os nossos desejos, os nossos objetivos, aí a gente vai ter essa força que a gente não sabe de onde vem. Mais comentários?
Acho que foi passagens como essa, assim, que acabou me trazendo a tranquilidade daquelas curiosidades que eu tinha, né, na Das suas juventude, dúvidas, assim. né? Porque Eu assim, lembrei disso quando você falou. Eu falei, a é, gente vai chegar hoje, eu acho. então, porque, né, assim, são momentos de provas tão grandes, assim, e a gente se debate de forma, às vezes, tão intensa nos nossos, entre aspas, pequenos sofrimentos, né, ou que parecem menores, e eu ficava justamente pensando nisso, né, como é que pessoas suportaram, assim, provas tão maiores do que a nossa, e como é que era isso, né? E aí são passagens como essa, assim, que me ensinaram justamente a enfrentar com um pouco mais de confiança e tranquilidade, sabendo que o quanto nós somos amparados, né? Então, assim, se em momentos tão graves como esses, nós recebemos tanto auxílio assim, é, né? E Jesus sempre falou que onde um ou mais estivessem reunidos em nome dele, ele estaria sempre conosco. Então, é, de fato, isso acontece, né? Assim, para mim, assim, foi como se trouxesse um afago, sabe? Uma tranquilidade. E aí, quando eu também tive a oportunidade de ler relatos muito é, parecidos no sentido de ter esse suporte, né, de ter esse amparo assim, espiritual tão grande nos casos durante a Segunda Guerra Mundial também, e foi assim, né, mais próximo de nós tantas atrocidades, e que isso acontece ainda, né, pode não acontecer dessa maneira, porque hoje em dia a guerra, a violência, ela é muito mais disseminada, né, acontece em vários cantos do mundo, assim, mas para mim, assim, eu vejo com um pouco mais de tranquilidade, no sentido de que todas as pessoas que passam pelo sofrimento, elas não deixam de ser amparadas, né? A gente tem que tentar fazer a nossa parte, porque, claro, o amparo não vem só da espiritualidade, o amparo tem que vir de nós também, né? Nós também somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. Mas eu acho que isso traz uma confiança, sabe? Acho que é o que eu fico pensando que é a cereja que faltava assim no meu bolo, na minha juventude, né? Dos meus questionamentos sobre esse amparo da espiritualidade, assim. E é bonito, né? Porque quando a gente lê lá em cima falando que eles estão soltando os leões, aquilo dá uma angústia, né? Dá um aperto no nosso coração, e depois você vê essa parte assim que parece que faz um aconchego assim no nosso coração. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre, né? Que a gente não está desamparado. Em momento algum a gente está desamparado, né? Isso depende de como a gente estabelece a nossa conexão com a espiritualidade, se a gente abre os nossos ouvidos para escutá-los, né? Se a gente para e presta atenção, se a gente refreia a nossa ansiedade, nossa inquietação para dar ouvido a eles, porque eles estão sempre conosco. Eles estão sempre a nos amparar. E é bonito e reconfortante saber isso. Mais comentários? Pode continuar, Fabi. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos, para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos, que iam morrer no depravado festim de Nero, sentiu as torturas angustiosas de tão morrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Fustigados, que é castigados, né, pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade, enquanto se estraçalhavam os corpos misérrimos.
Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma vitoriosa, incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas. Quase 500.000 de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto 200 de criaturas humanas tombavam espostejadas, aqui em pedaços, né? Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar, aqui avistar, né, o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo d'alma a dolorosa expressão daquele último quadro junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar, aqui notar, né, confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado, de rosas como os triunfadores, e, quando seus lábios se entreabriram numa última prece misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam os olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lentulus sentiu no coração inexprimível angústia, que inexprimível é algo que ele não conseguia explicar, né? No turbilhão daquele ensurdecedor vozeiro, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas, de pavor e morte, sem que pudesse explicar o motivo. Seu pensamento voltou à Galileia longínqua, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Comentário? Eu marquei essa parte, né? Porque a gente está conectado com as pessoas, né? A gente tem uma conexão que a gente não consegue perceber, a gente não consegue, como falou lá, inexprimível, né? A gente não consegue expressar, né? Tem um monte de palavras difíceis, né? Inefável, né? Você não consegue transformar isso em palavras, né? Só que a gente sente isso, né? A gente sente. E aí chega um momento em que a gente precisa ter alguma explicação para isso, né? E nesse momento que a gente tem que a gente começa a sentir isso, a gente começa a pensar e trazer vem algumas coisas à nossa mente, né? E no Públio veio esse momento aqui, né? Que eu marquei aqui, que é quando ele está lá conversando com Jesus, né? E Jesus fala para ele isso, ó: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis, né? Eu tinha até marcado quando a gente fez isso lá há um ano atrás, né?
E já estava marcado, não marquei agora, né? Só que ele lembrou exatamente dessa frase, né, que Jesus tinha dito para ele, né? E aí ele começa a perceber que que isso daí começa a fazer sentido, né? Essa frase ele tinha escutado, né? Ele estava separado da esposa há 25 anos, né? E só que ele escutou isso daí um ano antes, quando ele foi falar com Jesus para buscar a cura da filha dele, né? Então, e tem coisas que às vezes as pessoas falam pra gente, a gente vive e a gente deixa guardado num cantinho da memória. E aí um dia aquilo lá volta, né? E esses são exemplos, né? Então, quanto mais consciente a gente estiver das coisas que estão acontecendo, né, melhor para a gente, né? Porque aí a gente não vai ser surpreendido 26 anos depois, né, com aqueles sentimentos, com aquelas coisas, né, na nossa cabeça, e a gente vai ter que lidar com aquilo, né? Se a gente conseguir lidar mais rapidamente, tanto melhor para a gente. Mais comentários? Porque é tão difícil ver isso, né? Assim, assim, é tão difícil a gente ler isso, né? O que o público está sentindo, né? E eu acho que são essas coisas, quando a gente fala que a gente também aprende com a experiência do outro, acho que é isso, né? Porque a experiência do outro tem que nos fazer refletir, né? Acho que tudo que passa por nós, de alguma forma, traz um aprendizado, né? E eu acho que cabe sempre a gente questionar que aprendizado será que pode ser que está passando, né? Para nós, aquele momento, aquela leitura. Acho que tudo, né? Acho que, assim, com tudo a gente pode aprender, né? Algo bom e algo ruim, né? Cabe a nós justamente fazer essa reflexão e tentar tirar algo de bom, porque eu acho que é isso, assim. Eu fico pensando assim, óbvio, em algum momento eu já tive esse sofrimento tão grande, imagina, que o público teve também, né? Em algum momento eu tive um despertar, assim, também parecido, acho que todos nós tivemos, né? Mas acho que justamente vendo isso, acho que não é o que a gente deseja para nós, né? Então, acho que é até mais inteligente da nossa parte parar e tentar justamente fugir desse sofrimento agindo de forma diferente do que a gente está sempre habituado a agir, né? Saber que, como disse Jesus lá nessa mesma parte ali, e que ele fala que a mensagem final é a lição do amor, né? Então, a gente pode aprender pelo amor, né? Acho que eu fico pensando muito nisso, assim. Ó, que ele fala ali, né? A lei do amor instituída pelo meu pai é o princípio da criação, né? É só uma lei que existe, né? Então, acho que a gente tentar trilhar sempre esse caminho, né? A gente está entendendo, a gente está buscando entender o que é essa lei de amor, porque por mais que a gente fale e faça odes ao amor, a gente ainda pouco compreende, né? Esse amor universal. Mas acho que esse exercício é não desistir de entender cada vez melhor o que é essa lição de amor. É isso aí, concordo. Mais comentários, pessoal? Então acho que eu vou parar hoje a gravação, né? Parar por aqui, tudo bem?